integrador de fotovoltaico, aquele integrador que instala. Quantos milhares de empreendedores era o cara que era o operador, foi percebendo e foi virando quase como fuga. Não era um desejo dele empreender. Porque tem mercados que ainda estão muito abandonados. Aqui a consolidação está muito incipiente. Você vai para qualquer mercado de serviço, de produto, da indústria. Então, eu acho que ainda o mato está muito alto para ser desbravado. Então, essas pessoas, essas oportunidades ainda não são agarradas sistematicamente, não são multiplicadas. A gente não multiplica mentalidade empreendedora para ter empreendedores consolidando esse mercado na velocidade que o mercado aumenta. A minha tese, né, minha opinião quase que filosófica é essa. Eu vejo assim. Legal. Vamos lá. Se você pensar, eu acho que é uma questão de maturidade de mercado. Pensa assim, nós temos 500 anos. E esses 500 anos a gente viveu na sombra e na subsistência durante muito tempo. Com a abertura de capital em 92 para cá, a gente começou a ter mais acesso e trazer coisas novas para cá, porque antes era tudo bloqueado. E se você parar para pensar, pensa assim, em termos de recursos naturais, a gente consegue alimentar o mundo. Se você pegar agro hoje no Brasil, irmão, eu sou um grande defensor do agro. Se não existisse agro, nós estávamos na merda. Porque, Lázaro, mas isso aqui é agro, isso aqui vem do agro. Tudo que a gente vive hoje, a maioria das coisas vem de lá. E tem a questão da maturidade mesmo. Então, a gente ainda tem muitas oportunidades. Somos um país de 215 milhões de pessoas, com um PIB ainda versus a capacidade nossa muito baixo, poderia ser muito mais se a gente usasse. É um país onde tem a economia primária com uma capacidade de multiplicar por 20 e os políticos ficam falando de serviço, ficam falando de tecnologia, sendo que a gente tem recurso natural em abundância que se eu colocasse, canalizasse no lugar certo, eu poderia estar 5 vezes maior, mas por questões que eu não sei se é políticas ou de mentalidade ou burrice mesmo, o cara fica falando, mas olha o serviço, como é que tá? Serviço é quanto perto do agro, irmão? Direta e indiretamente, representação do PIB e capacidade produtiva de escala para o mundo inteiro. A maior empresa de proteína do planeta é brasileira, irmão. Disparadamente. Você pega uma das 5 mais do consumo do brasileiro, está no 3G. E a gente usa pouco agro. A JBS veio a primeira que veio do agro e despontou lá dentro. Se eu botasse a energia, não, mas a gente tem que trazer tecnologia, tem que trazer isso, concordo, velho. Mas se a gente canalizasse a energia para o potencial que nós temos de forma branca, transparente, não predadora, poderia estar maior. Então, a gente ainda é oportunidade por causa disso. E às vezes também a gente falou que a baixa qualificação do empresário gera oportunidade para quem tem alta qualificação. Legal. Pô, sabe uma que a gente estava falando aqui? E aí tem uma frase muito legal, né? Que falam o seguinte: toda família que é feliz, elas se parecem, mas as famílias infelizes, elas são infelizes cada uma à sua maneira. E aí eu queria, vocês, de novo, vocês trabalham em várias empresas, vocês tocaram vários negócios, vocês estruturaram vários negócios, são empreendedores de sucesso. Então vocês acreditam que negócios que são bem-sucedidos, ou pessoas que são bem-sucedidas empreendendo, elas têm algumas similaridades, ou alguns pontos que todas elas têm em comum que fazem com que elas sejam bem-sucedidas empreendendo, tocando um negócio? E se essa frase, né, para família feliz e infeliz, ela também cabe para negócio. Cada negócio que não dá certo, ele pode dar errado por maneiras distintas. Mas do lado do sucesso primeiro, os negócios que alcançam sucesso, eles têm pontos em comum, independente do setor? Mas eu acho que tem sim, sabe? Vou tentar elencar aqui alguns. Normalmente, em empresas de sucesso, o empresário, ele é um exemplo positivo para toda a organização. Ele é aquele cara que faz o que precisa ser feito. Porque, principalmente se ele é o fundador, ele consegue ser esse exemplo não só de vontade, mas operacional. Ele é o cara que fez a roda girar no comercial, depois ajustou o financeiro, depois ajustou o operacional. Então, como ele é o cara que ele foi como uma locomotiva, um bandeirante abrindo tudo, ele vira aquele exemplo, inclusive, para os times que vêm depois. Então, eu acho que é um exemplo positivo, real e próximo.